é um dia especial. Alguém já disse que o Dia dos Pais é igual ao Dia das Mães, a gente só gasta menos. E hoje é um Dia dos Pais, hoje a gente vai celebrar o Dia dos Pais, e para mim é uma satisfação muito grande, porque enquanto eu estava praticando as músicas lá em casa, você vai fazer o quê? Sentar? Vai sentar? O meu filhão falou assim: papai, eu quero cantar com você esse domingo. Eu falei: então a gente tem que dar oportunidade para ele. Meu objetivo é que a família louve ao Senhor. Eu não aguento mais ver lares destruídos. Não aguento mais ver a igreja e a família experimentando a igreja separada. Não é plano de Deus isso. Então, quando meu filho pediu para cantar comigo hoje, eu não poderia deixar de aceitar esse momento tão agradável de estar com ele aqui. Hoje vai ser um culto familiar, viu? Hoje a gente vai ser que nem aquele culto de retiro, aquele culto onde tudo pode acontecer e tudo vai acontecer, amém? Vamos colocar de pé e vamos entoar esses cânticos ao Senhor. Vai ficar sentado? Primeiro diz: ó Pai Celeste, nós chamamos. Ó Pai Celeste, nós chamamos. Queremos te engrandecer. Venha a nós teu reino enquanto te louvamos. E a uma voz declaramos teu poder. Em O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus.
ministrando sua graça e os feridos de almas, os feridos de almas são curados, os cativos oprimidos libertação, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui, foi no mesmo lugar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos libertação, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e verdade, não apenas no quarto, no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, no novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Todas as músicas que são selecionadas no louvor da nossa igreja, elas têm um propósito. E o propósito de hoje é declarar que queremos estar na presença de Deus. A primeira música foi Pai Celeste, nós te amamos, queremos te engrandecer. Pedimos que a glória do Senhor e a presença do Senhor viesse enquanto nós louvássemos. E a segunda música que nós cantamos foi Me Leva à Tua Sala do Trono. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai descobrir que nada acontece fora do palácio. Para o povo ser liberto de Israel, Moisés teve que enfrentar Faraó no palácio. Para que o
povo fosse protegido por José, José teve que parar no palácio. Para que o povo recebesse a arca de volta, Davi teve que ir para o palácio. Isaías foi o profeta do palácio. Tudo palácio. Quando os magos vieram procurar Jesus, foram no palácio, não foram na manjedoura. E a gente canta muito levianamente a sala do trono. Nada acontece fora do trono de Deus. Sabe aquela vitória que você quer, aquela luta que você está passando? Não vai vir se você transferir a tua responsabilidade para outro. É você que tem que entrar na sala do trono do Senhor. Lembra da rainha Esther? Quando havia aquela palavra de morte sobre o povo de Israel? E Amã fez aquela arapuca para matar o povo judeu? Esther arriscou a vida dela entrando na presença do rei, que ela não podia fazer, a menos que ela fosse chamada. Nada acontece se nós não estamos na presença do rei. Nada acontece se você não está na sala do... Pode pular, espernear, gritar, pode jejuar, pode pegar a Bíblia, rasgar a Bíblia, queimar. A própria Bíblia diz: se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, aonde está Deus? Ele está sentado no trono. Eu te convido agora a cantar a última canção. E a última canção diz que nós queremos ser escondidos na presença do Senhor. Cante essa música. Eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. Onde estão os serafins? Na sala do trono. E como os serafins que cobrem o rosto diante de Ti, escondo o rosto para que vejam sua face. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça eu não preciso ser reconhecido. A minha glória é fazer e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto, escondo o rosto pra que vejam e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. No santo dos santos, a
súplica e ação de graças. Porque eu quero estar na sala do teu trono, Senhor, prostrado na tua presença. Que eu não aguento mais ver lares destruídos. Não aguento mais ver, Senhor, filhos longe das suas casas. E não aguento mais ver a apatia do teu povo, Senhor, que não entende que é hora de jejuar, é hora de buscar ao Senhor. É hora de parar de comer picanha e churrasco, é hora de jejuar na presença do Senhor. Porque os dias estão maus. Senhor, traga quebrantamento ao teu povo, Senhor. Amolece, Senhor, os nossos corações. Enche nossos olhos de lágrimas, Senhor. Senhor, essa semana eu tive contato com 2 pessoas, Senhor, que estão vivendo muito mal. Senhor, estão vivendo mal demais. Estão vivendo longe da tua casa, longe do teu trono, longe da tua presença. Senhor, a minha oração é que nessa noite, aqueles que estão aqui hoje, Senhor, comece o entendimento de que a Babilônia é uma ilusão. É uma ilusão. É ilusão gastar dinheiro com coisas que trazem prazer aos humanos. É
É ilusão vir à casa do Senhor se nós não estamos na presença do Senhor, se não há perdão, se não há restauração, se não há reconciliação, se não há confissão de pecado. Senhor, que essa noite seja uma noite de adoração a Ti verdadeira. E nós celebramos a Ti, o nosso verdadeiro Pai. Nosso Pai Celeste, nosso Pai de adoração, nosso Pai das luzes, nosso Pai de amor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Canta, filho. Quando tua glória eu vi. Quando tua glória. Canta, filho. Quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quantos pais podem ouvir isso? Tem pais que nem criam os filhos na igreja. Quantos pais podem ouvir isso que meu filho está cantando agora? É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrados aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Receba, Senhor, esse momento de adoração como uma expressão de fé. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se sentar. Bem, eu gostaria de convidar as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos estar orando pela vida das crianças para que elas possam participar do seu culto infantil nesse momento. Crianças, hoje é um dia especial, não é? Dia dos Pais. Vocês deram presente para os seus pais hoje ou não? 4 livros, olha só. Ah, você também. Vocês deram presente para os seus pais? Para o seu pai? Sim, todos deram presente para o papai, né? Ótimo. Vamos orar e agradecer a Deus nesse instante. Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na tua casa. Nesse momento, ó Deus, onde as suas crianças estarão sendo ministradas através da tua palavra. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida da Patrícia, sobre a vida da Ariane, ó Deus, que serão os professores que estarão ministrando as nossas crianças aqui nesta noite. Ó Pai, que elas possam, ó Deus, cada vez mais ouvir e buscar a tua palavra, mesmo quando ainda pequeninas, mas que elas possam, Deus, mais ainda, praticar a tua palavra no nosso dia a dia. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém, crianças? Deus abençoe. Gostaria de passar... Se você me permitir, vamos hoje suspender os anúncios. Porque todo mundo já sabe o que vai acontecer. Quem quer ir no PG, vai no PG. Quem não quer ir no PG, não vai no PG. Quem quer na oração, vai na oração. E vamos separar esse momento para a gente orar? Com certeza. Então vamos dedicar Amém. mais tempo de oração hoje? Vamos. Irmãos, com isso, eu gostaria de convidar os homens a vir aqui do meu lado. Vamos estar orando aqui com os homens, os pais, ou não pais, ou futuro papais. E as mulheres do meu lado esquerdo. Nós vamos estar orando agora, levantando um clamor ao nosso Deus e pela vida de cada um de nós. Amém? Mulheres aqui, por favor, homens desse lado. Vou pedir para a Lili estar me ajudando ali, conduzindo as mulheres, enquanto eu estarei aqui conduzindo os homens.
ainda na tua presença, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos e reconhecemos que toda boa dádiva, ela vem lá do alto, ela vem do Senhor para as nossas vidas. E ó Pai, o Senhor é um Deus que nos sonda e nos conhece. O Senhor sonda os nossos pensamentos, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe das nossas necessidades. Por isso, mais uma vez, ó Deus, vá de encontro à necessidade do teu povo aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, intercedendo pela vida uns dos outros, reconhecendo que o Senhor pode fazer o melhor para cada um de nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, quebranta os corações que precisam ser quebrantados, ó Pai, nesse instante. Ó Deus, perdoe os nossos pecados também, ó Deus. Eu sei que nós somos falhos, nós somos limitados, ó Deus. O Senhor conhece as nossas limitações, tanto físicas como espirituais, ó Deus. Mas nós queremos chegar ao braço do Senhor nesta noite, ó Pai. Ajuda-nos nesse sentido, ó Deus, a caminhar nos teus caminhos, ó Deus. Não deixe que olhemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós possamos olhar para o alto, para o alvo, que é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, nesse momento também nós queremos colocar a vida do nosso pastor diante do teu altar, ó Pai. Que ele seja a boca do Senhor aqui nesta noite. É assim que nós oramos também, agradecido pelos dízimos e pelas ofertas, e em teu nome nós mais uma vez agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Gente, para quem os pais que ainda não falei, feliz dia dos pais, que Deus visita emocionante, Deus abençoe. Gente, a nossa Paulo, está muito alta, não estou ouvindo assim. Gente, até para Dia das Mães os homens precisam das mulheres, é verdade. Estava pesquisando sobre o Dia dos Pais, e sabe quem inventou o Dia dos Pais? Foi uma mãe. Se você olhar no History Channel, você vai ver o nome de uma mulher chamada, acho que é Sharon Dodd, de uma cidade de Spokane, no estado de Washington. Em 1908, ela estava no culto na igreja, no dia de celebração do Dia das Mães, e ela teve uma grande ideia. Por que não fazer uma celebração do Dia dos Pais? Porque ela era órfã de mãe, ela só tinha pai, e foi o pai que criou ela. E ela iniciou uma celebração. E sabe por que é no dia 16 de junho? Na verdade foi dia 14 de junho, foi o primeiro dia dos pais. Porque era o dia do aniversário do pai dela. Olha que coisa interessante. A tradição, ela se perpetua, nós repetimos, mas poucos de nós sabemos que tradição é essa. A mesma coisa, infelizmente, acontece com o reino de Deus. A mesma coisa acontece na igreja. Nos acostumamos tanto com as coisas espirituais que perdemos a noção de o que as coisas realmente são. Por que fazemos determinadas coisas? Porque temos ofertório na igreja, porque temos oração, porque temos Bíblia, porque temos pregação. Hoje, na escola bíblica dominical, eu dei uma pequena informação do que é a sinagoga. A gente já parte do princípio que a sinagoga dos judeus é algo comum, tem em todo lugar. De onde nasceu essa história de sinagoga? De onde nasceu esse negócio de templo, sinagoga? Por que sinagoga? Quem veio hoje na escola dominical soube disso e aprendeu o porquê. E a importância disso dentro do contexto que nós estamos estudando. Para que o Evangelho, a igreja, não seja apenas uma repetição da sociedade. Porque nós não fomos chamados para sermos termômetros da sociedade. Nós somos chamados para sermos termostatos. Você sabe qual é a diferença entre termômetro e termostato? É que o termômetro, ele simplesmente mede a temperatura. Se quem está aqui na frente é uma celebridade da música, aí o banco reflete o que está acontecendo. Uau, de canta, pula, vibra. Mas se não tem, o banco é frio. Isso é termômetro. Você apenas reflete e mede a temperatura do ambiente que você está. Sabe o que é o termostato? O termostato é aquele que determina a temperatura. É aquele que determina qual é a temperatura do ambiente onde eu vou estar.
Deus deu para os pais essa responsabilidade. Deus não deu essa responsabilidade para as mães. Ser termostato do ar não é a mulher, é o homem. E Deus criou o homem completamente diferente da mulher. Hoje nós vamos fazer uma mensagem tópica que não é muito comum, mas nós vamos estar na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses. Eu convido você a abrir em primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, a partir do versículo 2, a partir do versículo 1, indo até o versículo 12. Eu vou me concentrar no capítulo 10, 11 e 12 de Tessalonicenses. Se você nos visita hoje pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, saiba que nós não temos o hábito de recolher oferta, mas você tem toda a liberdade de dar a sua oferta. Ali atrás tem uma caixinha, coloque a sua oferta ali. Eu sou um pastor voluntário, não recebo dinheiro do ministério, então todo o dinheiro que é arrecadado é para o ministério, todo o dinheiro que é levantado é para o serviço do Senhor. Então fique à vontade para você servir ao Senhor com a sua oferta. Conta a história de uma mãe que tinha acabado de dar à luz. E ela então estava tão maravilhada com o seu filho, botou o seu filho no berço e, como toda mãe tinha acabado de ter o seu parto, a sua gravidez, o que acontece? Fica cansada e fica no quarto. Lá pelas 3 horas da manhã, ela encontra o seu marido debruçado sobre o berço do seu filho. E ela, chocada com aquela situação, completamente impactada em ver o seu marido debruçado, olhando, contemplando o seu bebê, ela fica por um tempo em silêncio e não fala nada. Até que ela se aproxima, coloca a mão sobre a mão do seu esposo, vira para ele e diz assim: meu bem, o que você está pensando? E o marido vira para ela e diz assim: eu não consigo acreditar que esse berço custou R$ 89,99 e eles conseguem vender esse berço tão maravilhoso por um preço tão baixo. Essa é a cabeça de homem. Aí conta a história de um pai que pediu para entender a cabeça da esposa. Aí ele encontrou uma lâmpada mágica, aquelas lâmpadas de Aladim, e esfregou aquela lâmpada, apareceu um gênio. Aí aquele gênio da lâmpada virou para aquele pai e falou o seguinte: olha, é o seguinte, você pode ter 3 desejos, estou cansado, estou aqui já há não sei quantos anos preso nessa lâmpada aqui, pede um desejo só e eu te dou o desejo que você quiser. Aí o cara chegou e disse assim: olha, eu gosto muito de dirigir. E esse camarada morava numa ilha. Ele falou assim: olha, eu quero conhecer a Europa, mas eu quero ir de carro daqui. Então você vai fazer uma pista para mim, uma ponte daqui da porta da minha casa até a Europa. Eu vou dirigindo, essa ponte era longe demais. Aí o gênio falou: mas rapaz, você está maluco, rapaz? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Olha a quantidade de concreto que eu vou ter que usar, olha a quantidade de ferro. Eu vou ter que pedir licença para vários países, eu vou ter que criar aquelas pilastras de ferro em todo o mar. Você mora numa ilha, você é maluco, rapaz? Não, esse pedido é muito difícil, não. Pede outro. Aí o camarada pensou, tá aí, já sei. Eu quero entender o que se passa na cabeça da minha mulher. Aí o gênio falou assim: aquela ponte que você quer de 2 pistas, 3 pistas, você quer de concreto, como é que é? Da mesma forma que o homem olha para um berço, um recém-nascido, e estava pensando no preço do berço, e a mãe toda emocionada, achando que estava, uau, que coisa linda. O gênio da lâmpada preferiu fazer uma pista super complexa do que entender a cabeça de uma mulher. Mas Deus assim nos fez, homem e mulher. E Deus criou uma estrutura familiar chamada homem, pai e mãe. Mãe não faz o papel de pai, pai não faz o papel de mãe. Até na natureza, no reino animal, nós temos funções bem definidas entre leão e leoa, macaco e macaca. E por aí você já sabe, não preciso dizer mais a diferença entre esses animais. Sei que estava esperando falar um, mas eu não vou falar.
ele então se depara com uma igreja chamada Igreja de Tessalônica. Uma igreja difícil, uma igreja que estava inserida dentro de uma região extremamente cercada de idolatrias. E o apóstolo Paulo, no primeiro versículo do segundo capítulo de Tessalonicenses, ele diz assim: porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã, mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos. Lembra que ele ficou preso, o carcereiro de Filipos, em Atos? Ele está citando a viagem missionária dele. Se Paulo tivesse um Facebook, ele não colocaria as fotos da viagem dele como se fosse turismo. Se ele tivesse um Instagram, ele não colocaria foto do lado do Coliseu. Ele tiraria foto dentro da prisão, dizendo que são as prisões que fazem o avanço do Evangelho. Infelizmente, nós cristãos vivemos a vida de maneira muito secular. E Paulo está contando aqui dizendo: eu fui maltratado em Filipos. Como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para nos falar do Evangelho de Deus, no meio de grande combate. Porque a nossa exaltação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo, com malícia, querendo fazer mal. Mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que prova os corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos, Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser pesados a vós. Antes, nos apresentamos brandos entre vós. Qual mãe que acaricia os seus próprios filhos? Paulo se compara ao amor que ele tem à igreja de Tessalônica, ao amor de uma mãe ao filho. Assim nós, sendo-vos também afeiçoados, de boa vontade, desejamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as vossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Agora, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível nos portamos para convosco que credes. Assim como sabeis que de modo como vos tratamos a cada um de vós como a um pai a seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e instando-vos que andasseis de modos dignos de Deus, o qual vos chama ao reino e glória. O apóstolo Paulo tinha o hábito de se dirigir aos seus discípulos, Timóteo, Tito, Apolo, como filhos. E ele se colocava como pai, com afeto. E o apóstolo Paulo se colocando como um pai, ele coloca diante da sua igreja, ele coloca diante dos seus discípulos algumas características. Eu quero observar 3 características de um pai. Eu quero falar agora para os homens. Primeiramente aos homens. Há 3 características fundamentais que o apóstolo Paulo ressalta para a igreja de Tessalônica. E eu quero, em nome de Jesus, colocar isso no seu coração, pedir que Deus coloque isso no seu coração. A primeira delas é que um homem de verdade, um homem, um pai, ele é transparente. O que é transparência? Você consegue ver através dele. Ele fala o que diz o que faz. Não tem segredos, não tem mistérios. Não é uma coisa na segunda e uma coisa na terça. É uma pessoa constante. Alguém chegou para mim uma vez e me perguntou assim: pastor, você tem 2 filhos. Você tem tem um menino e uma menina. Como é que você faz para não tratar os 2 de maneira diferente? Eu só tenho um filho, então para mim é mais fácil.
tratar o filho igual. Como é que é um negócio de 2 e 3 filhos? Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Pior do que ter 2 filhos e ficar debatendo como tratar os 2, é você ter um filho só e na segunda-feira você trata o filho de uma maneira e na terça-feira você trata o mesmo filho de uma maneira diferente. Ou então, dependendo do seu emocional, você age de uma maneira com seu filho e age de maneira diferente com seu filho. A mesma criança, o mesmo pai, a mesma casa, a mesma família, um filho só. Mas não existe consistência, não tem transparência. Imagina uma criança ser criada aonde, não fala com seu pai não, que seu pai está nervoso. A hora de falar com ele não é agora não. Espera ele comer primeiro, espera ele tomar banho primeiro, espera ele colocar primeiro o chinelo, depois a gente amansa a fera, aí depois a gente vai e conversa com ele. Você já ouviu isso? Aí chega um outro dia, o pai está alegre, falando, tal, e a criança está vendo, peraí, como é que pode? Uma coisa dessa. Momento de crise é uma pessoa, momento de luta é outro, momento de alegria é outra, muda completamente a forma de agir mediante a circunstância. É uma pessoa que não é transparente. Imagina o apóstolo Paulo, vindo de Filipe, da prisão, poderia descer a lenha na igreja, podia falar com grosseria. Como ele mesmo diz, como apóstolo eu tinha autoridade para ser pesado para vocês. Ou seja, para receber dinheiro de vocês. É isso que ele está falando aqui. Mas ele diz não. Porque eu fui chamado com uma outra visão celestial. E o pai, você homem, você tem uma responsabilidade que a sua mulher não vai conseguir ter. Nós fomos dados a Deus uma responsabilidade que nós não podemos transferir para outra pessoa. Não tem como eu transferir a minha responsabilidade de pai. Não tem como eu transferir a minha responsabilidade de homem na minha casa. Meu filho fez para mim, enquanto estava na escola dominical hoje pela manhã, ele saiu de casa dizendo o seguinte: papai, eu não trouxe o livrinho dele, deixei em casa? Eu deixei em casa. Puxa vida. Eu deixei em casa. Não trouxe. Ele fez para mim hoje 4 livros, enquanto eu estava dando aula na escola bíblica dominical, meu filho estava sentado, fazendo 4 livros para mim, com desenho de criança, totalmente de criança, coração, em cada página ele escreveu: meu pai é isso, meu pai é isso, meu pai é isso. E ele então chegou em casa, primeira coisa que ele fez: papai, eu quero mostrar para você os livros que eu fiz para você. Eu abri os livros ali. Pode ser que tenha alguém, não estou falando isso com arrogância, ouça bem, vocês me conhecem. Mas eu desafio qualquer um aqui ter lido mais livro do que eu, ao longo da minha vida. A gente pode até desafiar, eu posso desafiar você. Eu li muitos livros escritos por doutores, PhDs, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto nos meus estudos particulares. Mas quando eu abri aqueles 4 livros que meu filho fez para mim, eu não pude me conter. Porque ele sabe, o pai que tem. Quando eu erro, eu peço perdão. Quando eu estou certo, eu demando justiça. Mas quando eu estou alegre e emocionado, eu não tenho medo de esconder a minha lágrima. Porque é melhor eu chorar de alegria do lado do meu filho do que ter que passar a noite em claro chorando, sem saber se o filho vai voltar para casa. Negócio de homem latino macho, isso é inspirado pelo inferno. Porque por causa disso, os homens brasileiros não demonstram afetividade com as mulheres. E as mulheres latinas são tidas como objetos. Objeto de adoração, objeto de prazer, em que o ambiente familiar não é um ambiente onde o marido é transparente. Está com vontade de chorar, chora, de alegria.
está recebendo o impacto da felicidade, não esconda a lágrima. Aonde que está escrito na Bíblia que o homem não chora? Nós fomos criados nessa cultura, que o homem não chora. Fomos criados nessa cultura que chorar é fraqueza. E aí nós aprendemos a guardar as nossas emoções. Aprendemos a perder a transparência. Aprendemos a deixar de ser quem nós somos. O apóstolo Paulo, primeira lição que ele nos dá, transparente. Vocês viram e sabem como eu vivi no meio de vocês. Paulo viveu uma vida transparente. No capítulo 2, no versículo 11, o apóstolo Paulo usa 3 palavras. A primeira palavra delas que ele usa é a palavra exortando-vos. E você sabe o que significa a palavra exortar dentro do contexto grego? A Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia não foi escrita em inglês, a Bíblia foi escrita em grego. E no grego as palavras têm mais força. Em grego as palavras têm impacto, têm punch. A palavra exortar em grego é a palavra parakleos. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo. É aquele que está do teu lado. Característica na vida do homem de Deus, de apóstolo Paulo, é um homem que está perto. Parakleo. Parakleo. A palavra exortar dá a ideia daquele filho que correu e caiu. E o pai está do lado dele. Vambora, meu filho, levanta. Vambora, meu filho, levanta. Vambora, meu filho, levanta. E está acompanhando a caminhada do seu filho. Essa é a ideia de exortar. Não é aquela ideia de exortar de que, enquanto estiver debaixo do meu teto, faz o que eu faço. Sem presença, sem autoridade, sem exemplo. O apóstolo Paulo mesmo diz que a palavra dele foi uma palavra branda. Versículo 7, eu me apresentei a vós de forma branda, como uma mãe acaricia os próprios filhos. Coisa mais triste que tem é conversar em reunião de homens. E quando nós nos reunimos entre homens, às vezes nós conversamos. E quando o assunto é assunto de família. É muito triste você ouvir homens falando assim, meu pai nunca me deu um beijo. Meu pai nunca me deu um beijo. Que coisa triste. Coisa triste. Meu pai nunca foi amável comigo. Meu pai nunca me exortou. Meu pai sempre me puniu. Sempre me condenou. Mas essa palavra que o apóstolo Paulo diz, no grego, a palavra exortação, significa ter uma palavra de afirmação. É a segunda característica de pai. Pai é aquela palavra, é aquela voz que traz segurança. Xandinho chegou em casa com... Ele acabou a IBF agora, a primeira de 4, tem 3 ainda. E ele chegou para mim dizendo o seguinte, papai, o senhor sabe quantas milhas de distância você consegue ouvir o rugido do leão? Eu falei, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Eu chutei qualquer coisa lá, não tinha o Dr. Google para perguntar. Ele falou, papai, 5,3 milhas de distância. Eu falei, uau! O rugir do leão, ele reverbera na floresta, e aonde você estiver, num raio de 5,3 milhas de distância, da minha casa aqui, dá 4,9, da minha casa aqui dá 5,3 milhas. O rugido do leão é 5 milhas. Então é quase a distância da minha casa aqui. Imagina se o leão está rugindo lá, eu estou ouvindo aqui. A voz dele, o rugido, o impacto da voz, é a presença. E sabe o que o leão faz? O leão ele faz o seguinte, ele dá aquele rugido. Aí os animais,
começam a discernir de onde que veio o rugido. Aí dão para correr. O som está vindo daqui. O leão está aqui. Eles estão aqui. Aí sabe aonde que a leoa está? A leoa está exatamente aqui, ó, esperando os animais vindo na direção para elas, ó. Mas quem deu a palavra de comando, quem teve a autoridade para rugir foi o leão. É a leoa que caça, mas é o cheiro do leão e é o rugido dele que determina a ordem de ataque. Homens, papais, que ordem vocês estão dando em casa? Vocês estão mandando os filhos para a escola, mas vocês mesmos não estudam? Estão mandando os filhos para a igreja, mas vocês mesmos não vêm? Estão querendo que os filhos estudem música, mas você não aprecia a música em casa? Que direção é essa que estamos dando? Aonde que nossos filhos vão chegar? Se não estão recebendo uma palavra de exortação, um paraclete, parakaleo, palavra grega, parakaleo, em grego, parakaleo, que dá a ideia de faz junto comigo. Eu te motivo para fazer junto comigo. Paulo não era um pastor almofadinha, de mãos finas, de escritório, que fazia só reunião. Paulo era um homem experimentado na vida, forjado na vida. Era um homem experiente como pai da igreja. Segunda delas é palavra de afirmação, é palavra de força, palavra de ordem, palavra de incentivo. E dentro dessa palavra de incentivo, no versículo 10, também, no versículo 12, também tem uma outra palavra, consolando-vos. Essa palavra é muito mais bonita do que parakaleo. A palavra consolando é paramaiteomai, paramaiteomai. Você sabe o que significa essa palavra no grego? É falar no ouvido. É falar no ouvido. Consolar é falar no ouvido. Consolar é botar os braços em volta, porque eu já sou parakaleo. Eu já estou do lado, não é isso? Então eu estou do lado e eu falo ao pé do ouvido. Essa é a visão de pai. É o pai que coloca o braço em volta do filho e fala assim: meu filho, não foi legal isso. Não foi bem assim. A gente tem que melhorar nisso. É uma conversa de pé de ouvido. Consolar é falar no pé do ouvido. Não é fazer aquele estardalhaço típico de família disfuncional, em que começa a discussão, aí o pai usa o filho como uma bola de ping-pong e a mãe também. Eu sei disso porque eu já vivi muito isso. Apesar de eu estar no ministério dessa igreja há 9 meses, não esqueçam que eu venho de 4 gerações de plantadores de igreja, da qual meu pai, pastor durante 35 anos, e eu visitava as casas com meu pai, eu ia junto com ele. Os diáconos não aguentavam ir. Meu pai, quando iniciou o ministério, a igreja dele tinha 22 diáconos. Uma igreja de acho que 100 e poucas pessoas, tinham 22 diáconos. Aí meu pai passou a seguinte ordem: vamos fazer um plantão nesses diáconos aí. Só que o seu plantão não é ficar na igreja na hora do culto, abrindo porta, fazendo ceia e limpando o banheiro e apagando luz, não. A sua plantão é ficar junto comigo. Se eu receber chamada, a hora que eu tiver que sair de casa, eu vou ligar para você, você se apronte, eu passo na tua casa, a gente vai socorrer. E assim foi. Primeiro mês, de 22, caiu a metade talvez, ou até mais. E foi caindo. Não, pastor, eu tenho trabalho. Meu pai falava, eu também trabalho. Eu tenho que, 9 horas da manhã, eu tenho que estar lá no centro da cidade, Avenida Chile, número 100, lá no Rio de Janeiro. Não, pastor, mas não dá, eu estou cansado, pastor, não posso sair de casa agora. Então, meu irmão, você não pode ser diácono. Porque você não pode ser parakaleo e você não está preparado para fazer a obra botando a mão e conversando com a pessoa. Ou você quer ser apenas diácono para chegar aqui e falar, seu filho botou o pé no banco.
Não risque a parede. O banheiro está sujo. Temos que desligar a luz. Não podemos mais afastar as cadeiras. Temos que cuidar do templo. É essa a função? Não. Porque essa função não traz consolo. A mesma coisa o pai. Vai arrumar teu quarto, menino. Tira essa sujeira do chão. Não deixa o sapato ali. Ordens, ordens e ordens e ordens. Mas às noites, às madrugadas, não acorda para trocar uma fralda. Não está presente quando o filho precisa. Mas queremos dar ordens. Queremos ter uma palavra de autoridade. Mas a Bíblia diz que consolar é falar no ouvido. Falar no ouvido. A terceiro ponto dentro dessa palavra de afirmação é instando, versículo 22, diz assim, instando que andasses de modo digno de Deus. Você sabe o que é essa palavra instando, o original grego dessa palavra? É marteo. É a mesma raiz da palavra mártir. Você sabe o que é o significado da palavra mártir? Nós temos a ideia de que o mártir é aquele que apanha e sofre em nome da sua fé. Essa é a ideia que se dá. Mas, além disso, a palavra testemunho em grego vem da palavra marteo. O pai é aquele que dá um bom testemunho. O pai não é aquele que diz, faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. O pai é aquele que diz assim, vou fazer junto com você. Essa é a característica de pais, o que Deus espera de nós. O pai, uma vida transparente. O homem, uma vida transparente. Palavra de afirmação, ele faz junto, ele consola, ele fala ao pé do ouvido. E terceiro, ele dá um bom testemunho. E a terceira característica de um homem, de um pai, segundo o apóstolo Paulo no livro de Tessalonicenses, ele diz assim, que andasseis de modo digno de Deus, o qual vos chama ao reino de Deus e glória. Ao reino de Deus e glória. Os pais evangélicos são dos mais negligentes na sua missão de pregar o evangelho para os seus filhos. Nós levamos os filhos para a igreja e esperamos que o pastor das crianças pregue o evangelho para o nosso filho. Nós trazemos nossos filhos para a escola e esperamos que os professores ensinem o evangelho para os nossos filhos. Nós levamos o filho para a classinha e esperamos que a tia Patrícia e a tia Ariane preguem o evangelho para os nossos filhos. Você já pregou o evangelho para os seus filhos? Você já apresentou o plano de salvação para eles? Você já falou o plano de salvação para o seu filho, para a sua filha? O apóstolo Paulo ele diz aqui que ele quer que as pessoas andem, no versículo 12, o qual vos chama ao seu reino da glória. O que é isso? É salvação. Muitos pais nunca pregaram o evangelho para os seus próprios filhos. Não sei se vocês conhecem a história do reverendo Billy Graham. Eu, na minha adolescência, fui fã dele. Tem até uma história para contar, que eu fui expulso da cruzada que ele fez em Buenos Aires, Argentina, em 1991. Eu fui expulso do estádio 4 vezes, literalmente, porque eu queria que ele assinasse na minha Bíblia. E eu fui colocado para fora 4 vezes, mas no final eu consegui a assinatura dele na minha Bíblia. Digo isso porque uma das experiências de vida de Billy Graham, não sei se vocês conhecem a história dele, no dia que vocês tiverem a oportunidade de ler a biografia dele, Just As I Am, e perguntaram para ele quais são, se ele pudesse viver de novo, reviver a vida dele, o que ele faria de novo?
ele fala duas coisas. Ele diz assim: eu oraria mais. Eu preguei muito e orei pouco. Eu oraria mais. E a segunda delas, pasmem o que eu vou dizer para vocês. Eu teria pregado o evangelho para os meus filhos primeiro. Porque vocês conhecem a história e sabem que todos os filhos dele, enquanto ele estava pregando nas multidões, os 3 filhos dele, o Franklin Graham, que hoje é líder do Samaritan's Purse, estava mais perdido do que cego em tiroteio. Quando eu digo perdido, é perdido mesmo, envolvido com tudo que não presta e muito mais. A Anne Lotz, que hoje é uma escritora maravilhosa, estava mais perdida do que cego em tiroteio. E o pai ganhando multidões. E o Ned Graham, que é o filho mais novo dele, tinha mais passagem na polícia e mais ficha criminal do que vários indelinquentes da igreja juntos. Billy Graham: se eu pudesse fazer de novo, eu pregaria o evangelho para os meus filhos. Qual a importância do pai? Por que o pai é importante? Homem é importante. Já foi comprovado de que a visão que o filho tem do pai é a visão que ele tem de Deus. E a visão que o filho tem da mãe é a visão que ela vai ter da igreja. Que coisa interessante, né? Psicologia reversa. Olha só, que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus é Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque Deus, o Pai me amou, também eu me amo. A figura de Deus como um Deus Pai. Qual a imagem mais comum que nós temos do Pai? É o Pai terreno. Responsabilidade minha e sua, homem, é que a imagem que o seu filho, a sua filha vai ter de Deus, é a imagem que você projetar na mente e no coração dela como Deus. Que Deus é esse? É um Deus inconstante? É um Deus medroso? É um Deus egoísta? É um Deus completamente descompromissado? É um Deus que me ama na domingo, mas me esquece na segunda-feira? É um Deus que me trata de uma maneira na segunda, me trata com outra na terça? É um Deus inconstante? É um Deus esquizofrênico, que age comigo de acordo com a circunstância do momento? Por que é importante? Porque o Pai vai influenciar a ideia de Deus. A segunda, seu filho, um dia, vai casar. E vai ser pai. Ele vai seguir o exemplo de quem? Do vizinho? Ele vai seguir o exemplo de casa. Bom, certo, ruim, indiferente, vai seguir o exemplo de casa. Então, o seu filho e a sua filha. A sua filha, ela vai se casar. E a pergunta é, qual o tipo de homem que ela vai procurar? Ela vai procurar um homem igual ao seu pai? A brincadeira lá em casa agora é que a minha filha está me chamando de esposo. É meu esposo. A Patrícia vem, me dá um beijo, e ela fala, não, meu esposo. E eu oro por ela e falo, minha filha, é isso aí mesmo. Você tem que arrumar um marido igual ao teu pai, que é apaixonado pela tua mãe, que já decretou a morte dele simbólica dentro de casa, que vive para vocês, que não tem mais desejo. O meu desejo é deles. O meu desejo é fazer com que eles sejam melhores do que eu. Meu filho chegou para mim e disse assim, papai, será que eu vou fazer as coisas que você faz? Será que eu vou fazer as coisas bem da maneira que você faz? Eu falo, meu filho, você vai fazer melhor. Você vai tocar piano melhor do que eu, você vai pregar melhor do que eu, você vai estudar melhor do que eu, você vai ser um funcionário melhor do que eu, você vai ser tudo melhor do que eu.
porque eu quero que você seja melhor do que eu. Então a primeira coisa, a sua filha, ela vai se casar e ela vai procurar um marido. E qual é o marido que ela vai procurar? Ela vai procurar quem? Qual a imagem que ela vai querer ter? Ela vai querer reproduzir a vida de quem? E se você tem o seu filho também vai casar. E a grande pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: que tipo de marido ele vai ser? Que tipo de marido ele vai ser? Ele vai saber tratar a família? Ele vai saber tratar a esposa? Ele vai saber tratar a sociedade? Que tipo de homem ele será? Depende de nós, depende de você, pai. Depende de mim, com meu filho. Confissão de um pai triste. Eu ouvi isso recentemente. Ele diz assim: eu levei meu filho para a escola, mas não para a escola bíblica dominical. Eu ensinei o meu filho a beber, mas não da água da vida. Eu o registrei para jogar no time da cidade, mas nunca fui a um jogo. Eu o ensinei a pescar, mas não o ensinei a ser pescador de homens. Eu fiz do dia do Senhor um dia de feriado, ao invés de fazer um dia santificado. Senhor, na Tua presença, eu quero colocar essa mensagem. E que, Senhor, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa tocar no coração dos homens aqui, dos pais, que tem uma responsabilidade gigantesca de representar Deus na sua casa. Porque quando nossos filhos querem saber quem é Deus, eles olham para nós. O nosso filho, quando quer saber como é que é ser homem com uma mulher, ele vai olhar para o comportamento do pai. E uma filha, quando ela quiser escolher o marido, que ela escolha um homem segundo as características boas do seu pai. Senhor, nós vimos nessa noite de que esse pai triste, as coisas poderiam ser mudadas, as coisas poderiam ser diferentes. Mas nós te louvamos que Tu és o Deus da segunda chance. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Tu és um Deus que não lida conosco segundo os nossos pecados, mas Tu és o Deus que lida conosco segundo as Tuas misericórdias. Senhor, se há nessa noite algo na vida de algum homem nessa casa, nesse lugar e nessa hora, que precisa ser transformada, que haja uma consciência na Tua presença. Senhor, nós estamos diante da sala do trono do Senhor. E quantos de nós estamos vivendo levianamente a nossa responsabilidade como homens? E por causa disso, os inimigos da família estão destruindo o nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, que esse momento de adoração e devoção, que essa palavra, Senhor, de vida, possa trazer um refrigério no coração daqueles que estão fazendo certo. Se você é um pai que já está fazendo isso, que é um pai transparente, que é um pai presente, que é um pai que tem palavras de encorajamento, é um pai que está do lado, que está falando no ouvido, é um pai que tem afeto, é um pai que dá bom exemplo, glória a Deus. Se você é um pai que já pregou o evangelho para o seu filho e para a sua filha, glória a Deus. Mas se há algo nessa mensagem de hoje que você pode dizer assim: eu não estou fazendo isso, eu gostaria de melhorar, a minha oração é que você entre num trabalho de comunhão com Deus e mude a sua maneira de viver, mude a sua maneira de pensar, porque a sua responsabilidade como pai, ninguém pode fazer o que o pai faz, não pode transferir a tua responsabilidade como pai sobre a vida de ninguém. É tua responsabilidade e Deus vai cobrar isso de você. Eu falo isso não como uma palavra de condenação, mas eu falo isso de uma palavra de incentivo e de motivação para você, para que você como pai entre na presença de Deus e retorne aos caminhos do Senhor e possa ser um pai transparente, possa ser um pai
que fala palavras de afirmação para os seus filhos, que está perto dele, que fala ao pé do ouvido, que dá bom testemunho e, acima de tudo, um pai que vive e prega o evangelho para os seus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, papais. As crianças têm uma pecinha linda para fazer. Quem está com o celular aí, podem gravar à vontade, viu? Podem tirar bastante foto. Mas tira de perto, viu? Para a foto ficar boa. Não tira de longe, não. Pode vir para perto aqui.
Como é que você vai fazer isso aqui agora, pai? Como é que você vai dar... Que ator aqui, ó, salve de palmas aqui para os nossos atores, aqui, nossas atrizes. Nós temos uma lembrancinha da igreja para cada pai. As crianças e os adolescentes vão estar nos ajudando a distribuir, tá? Então não vai embora antes de receber essa lembrancinha, tá? Você quer que os pais fiquem de pé para já receberem agora ou não? Seria bom. Papais, vamos ficar de pé aí. Se você é pai, mesmo se seu filho não está aqui, não importa. Você é pai, fique de pé. Você vai receber da mão da sua filha, do seu filho, o seu presente. Que Deus abençoe você ricamente. Crianças, vem aqui. Vem pegar o presente do seu papai e da mamãe. Música. Oh, meu amor, obrigado, linda. Vocês podem abrir, viu? Pode abrir aí.